Bom dia a todos, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é um dia aí de muitas novidades. Vamos falar aí dos PMIs globais e dos PMIs de serviços e compostos, também de vários países do mundo. Temos aí a fake news da Argentina para comentar, né? Que é notícia aí que acabou embolando tudo ontem, porque foi aí divulgada de uma forma errônea, né? E induzindo muito aí ao erro de quem leu. Vamos falar aí também de alguns dados do comércio que saíram em resposta ao pronunciamento do Roberto Campos Neto na semana passada. Então aí bastante coisa para a gente falar hoje. Mas antes quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, como é que você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje um dia é marcado aí para a gente falar sobre a questão aí dessa fake news aí institucional, né, que saiu de uma matéria do Estadão. Então vamos comentar para mostrar o absurdo que é a forma como foi divulgada essa matéria. Também saíram dados importantes, né? A UNTAC, que é um órgão das Nações Unidas, fez uma revisão do crescimento econômico de vários países. Também temos os MEIs, né? Então cresceu o número de MEIs aí, vem crescendo desde a reforma trabalhista. A gente vai explicar um pouco aí como que isso aí é prejudicial à economia, porque na verdade é uma precarização no mercado de trabalho. Então a gente tem bastante coisa para falar, né? Mas, Débora, então vamos começar aqui falando, né, do nosso mundão, né? Então, o que aconteceu com o nosso mundão? A gente tem a Ásia, ainda está fechado o mercado asiático, né? A China está fechada, né? Mas temos alguma novidade aí, principalmente em relação às treasuries dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu com a Ásia essa manhã, Débora? Olha, para explicar, André, o movimento da Ásia hoje, eu tenho que voltar um pouquinho para o movimento de ontem que teve lá em Nova York. Então, a gente teve, nessa semana, a divulgação do relatório JOLTS, que eu acabei comentando por aqui, que mostrou uma criação de vagas maior aí do que o esperado pelo mercado. Isso fez com que as treasuries, né, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos, os rendimentos dessas treasuries, subissem aí ao seu maior patamar da última década. Então, esse foi o movimento que a gente viu até ontem. Ontem saiu um novo relatório, que é o ADP, de criação de vagas no setor privado, e ele contrapôs o JOLTS. Então, ele ficou abaixo do esperado e mostrou um movimento ali de criação de vagas menor ali no setor privado dos Estados Unidos. E aí as treasuries conseguiram arrefecer um pouco, né? Então, a gente teve uma estabilidade, basicamente elas não chegaram a cair de forma intensa, mas elas ficaram estáveis no terreno negativo, então esses rendimentos caíram um pouco. E isso deu uma trégua para os rendimentos dos juros futuros aqui no Brasil, né? Então, para o movimento dos juros como um todo no mundo. Então, a gente viu as bolsas reagindo positivamente a essa queda dos juros e das expectativas de juros. Isso também fez com que as expectativas para aquela reunião do dia 1º de novembro ficassem um pouco mais otimistas, né? Mostrando a possibilidade de manutenção dos juros dos Estados Unidos. Então, a gente teve esse movimento ontem, as bolsas em Nova York subiram, ficaram positivas. Aqui no Brasil, a gente teve um movimento mais difícil, porque foi mais difícil para o Brasil ficar no terreno positivo, porque o petróleo teve queda ontem no preço, então a gente já tem um grande movimento aí puxando nossa bolsa para baixo, que seria da Petrobras, e junto a isso o minério de ferro caiu 1% em Singapura, que fez com que a Vale também caísse aí na casa de 1%. Então a gente já está falando praticamente de 30% do Ibovespa só aí. Então, foi difícil para o Ibovespa manter o fôlego, mas ele teve alta moderada de 0,17 ontem. E esse movimento, e eu falei de Singapura, gente, porque ainda está, como o André falou, feriado lá na China, Semana Dourada, Dalian não está com cotação de minério de ferro, que é a principal referência. Então, a gente vê esse movimento das commodities mais negativo, isso puxou o Ibovespa para baixo, mas não para o terreno positivo, só reduziu os ganhos mesmo. E Nova York muito positiva ontem. Então, o que aconteceu na Ásia hoje, né? Basicamente, a Ásia e a Europa refletiram aí esse movimento mais otimista de Nova York. Então, vou colocar aqui na tela para vocês o Nikkei 225, que é justamente uma bolsa mais sensível ao movimento de Nova York. E aí a gente vê, né, que ele fechou em alta de 1,80 nessa manhã. Então, um movimento bem positivo ali do Nikkei, refletindo esse otimismo mesmo, né? Esse movimento das bolsas nova-iorquinas. E na Europa a mesma coisa, as bolsas abriram no terreno positivo por lá, mas de olho nas treasuries, porque hoje elas voltaram a avançar. E por que a gente está vendo esse movimento, né, tão instável das treasuries? Eu acabei comentando aí já nessa semana, mas amanhã sai o payroll,
que é um dado aí mais conciso, aí tem mais informações do mercado de trabalho dos Estados Unidos, então a gente vai ter taxa de desemprego, renda média, outros aí dados do mercado de trabalho que vão mostrar ou apontar qual vai ser o direcionamento do Banco Central. Então o mercado está ansioso pelo payroll e como a gente teve 2 dados díspares ali, né, o JOLTS e o ADP, o mercado ficou ainda mais ansioso para o payroll, que vai ser mais definitivo aí nessa sinalização para o Banco Central de lá. Perfeito, Débora. Então vamos continuar agora com o nosso mundão ainda, porque tem mais coisa, né? UNTAC, que é um órgão econômico aí das Nações Unidas, ela fez novas projeções, saiu hoje, né, o relatório da UNTAC, né? E você melhorou aqui crescimento da economia brasileira. Tivemos alguns países que tiveram crescimento aumentado, pelo menos a projeção desse crescimento, outros tiveram uma queda. A gente montou, inclusive, aqui para vocês agora, um gráfico mostrando aí os principais países aí que foram medidos aí dentro desse relatório. Então, a média de crescimento do mundo para esse ano é esperada de ser 2,4%. A gente tem que o Brasil está previsto de crescer 3,3%, então acima da média mundial, que é um bom sinal. A gente tem alguns destaques, como, por exemplo, a Índia deve crescer 6,6%. A China teve uma queda na previsão do seu crescimento, está em 4,6%. A China estava sendo prevista crescer pelo menos 5%, e por isso que a gente tem alguns sinais complicados pelo mundo, justamente porque a China vai crescer muito, mas vai crescer menos do que estava se esperando. Os Estados Unidos está sendo previsto para crescer 2%, e o nosso vizinho aqui, a Argentina, deve ter uma queda de 2,4% no seu crescimento econômico. O grande problema do mundo continua sendo a zona do euro e a Europa, ainda muito impactada pela guerra da Ucrânia. A gente tem que a zona do euro deve crescer muito pouco esse ano, quase que vai andar de lado, né? Um crescimento só de 0,4%. E a Alemanha, que depende muito dos recursos energéticos da Rússia e vem sofrendo muito com isso, deve ter uma queda de 0,6%. Para a França é um pouco mais fácil, ela não depende tanto da energia russa, do gás russo, por exemplo, para conseguir fazer energia elétrica, porque ela tem uma rede de energia nuclear muito forte, então ela não tem essa dependência, né? Ela depende muito mais do fornecimento de urânio das antigas colônias francesas na África, né? Até por isso que todo aquele rebuliço que está acontecendo na África agora, naquele momento, pode afetar um pouco o crescimento francês. Mas a gente tem, então, que nesses países da zona do euro e esses países mais centrais da Europa, a gente tem uma queda de crescimento, a gente tem um crescimento muito baixo sendo previsto. Então, se a gente pegar aqui um resumo do mundo, os BRICS, né, a África do Sul, acho que o crescimento dela é 0, acabamos nem colocando no gráfico, tá, os BRICS estão indo bem, os países em desenvolvimento estão indo bem, com exceção da Argentina, que está com aquela crise econômica braba, inflação muito elevada, né? E os países centrais estão tendo dificuldades, né, Débora? E a previsão de crescimento aqui do Brasil ficou bem próxima e bem perto da do IPEA, né, que também foi 3,3%, e o Ministério aí da Fazenda 3,2%, Focus e Banco Central ali perto de 2,9%. Então a gente vê cada vez mais aí a nossa previsão de crescimento chegando aí na casa dos 3% ou ultrapassando, né, André? Então, se não tiver nenhuma grande novidade aí na economia brasileira, provavelmente a gente vai chegar nesse nível de 3%, né? Vamos ver qual que vai ser o efeito carregamento para o ano que vem também, vamos ver como que as previsões são de um crescimento de 1,5%, né? Seria uma certa desaceleração, né? Mas vamos ver, ainda está muito cedo para a gente começar a falar, inclusive, do ano que vem, né? Então, primeiro a gente tem que falar desse ano, mas já tem as previsões para o próximo ano também, vamos ver como que vai acontecer. E falando também, a gente citou a Argentina aí, que está numa braba crise aí, uma queda de 2,4%, né? E aí ontem o Estadão, né, aquele da escolha difícil, né, do grande e terrível editorial de Estadão, mais uma vez, né, segunda vez que a gente tem que trazer o Estadão para cá, né, beleza isso, né. Primeiro foi aquela notícia aí que o pobre não podia comer carne, agora vem essa fake news aí, foi uma fake news institucionalizada aí pelo Estadão, né, falando que o Lula, que nem acho que o Fábio Piperno que falou, inclusive, né, o novo Simão Bolívar, né, porque ele conseguiu convencer 19 membros aí do CAF, né, que é um banco de desenvolvimento entre diversas nações, tanto da América do Sul quanto do Caribe, inclusive tem Espanha e Portugal dentro desses países que dão voto para definir os empréstimos. Então, o Lula, segundo eles, o Lula foi lá e forçou
que esse empréstimo fosse dado para a Argentina para ajudar a campanha do Sérgio Massa, que é peronista, para prejudicar o nosso querido ANCAP-EMO, o Javier Milei, né, que a primeira coisa que a gente teria que fazer com ele é dar uma escova de cabelo aí para ele pentear aquele cabelo horrível que ele tem, né? Mas não faz o menor sentido a matéria e tudo mais, até pelo próprio funcionamento do órgão, gente. Porque vamos pensar o seguinte, são 20 países membros que fazem parte desse CAF, tem inclusive participação de alguns bancos privados também, que também fazem parte do fundo, mas eles não têm direito a voto, então você tem que ter a votação desses países para falar, vamos dar o empréstimo para tal país ou não. Então, desses 20 membros, Débora, 19 falaram, sim, vamos votar, inclusive o Brasil. E isso daí aconteceu em julho. A matéria do Estadão fala que isso aí aconteceu em agosto, essa forçação de barra. Primeiro falou que foi o Lula que ligou, aí a Simone Tebet depois falou que não tinha recebido ligação nenhuma, que ela é um departamento da pasta dela e ela aprovou até pelo fato de você de ser uma coisa corriqueira, não tinha nada mais. Daí o Estadão depois falou que foi o Celso Amorim que ligou, depois agora o Estadão falou que alguém ligou, aí não tem mais data. Aí eles vão lá e dobraram a aposta aí, mas não tem sentido, até porque são 19 países. Então o Brasil foi um dos países que aprovou o empréstimo em julho. É uma coisa corriqueira isso daí, a gente acontece. O governo de São Paulo recebe financiamento também desse CAF, do Banco Mundial de Desenvolvimento, todos os países recebem, mas foi lá e a gente conseguiu aí, pela lógica do Estadão, né, que a gente influenciasse a eleição argentina, na verdade também influenciando, né, porque essa fake news já fez o Milei lá disparar e agora, obrigado, segunda vez que a imprensa brasileira consegue acabar com a reputação. Primeiro do IPE, depois de ficar falando que o Márcio Korchmann não era uma pessoa confiável, agora os bolsonaristas não acreditam no IPE, e agora foi lá para a Argentina aí, colocando gasolina na fogueira aí dessa eleição que já está conturbada. Pois é, né? E como se a gente tivesse, né, todo esse poder, né, em 20 países, né, um voto ali fosse uma distorção, né, uma distorção do que aconteceu e com muitas brechas, né, com muita desinformação no meio, justamente para confundir, né? Porque a manchete que chamou a atenção, ela induzia muito a um pensamento. E aí, quem não leu a matéria, que é a maioria das pessoas, né? Às vezes as pessoas só leem a manchete ali que está passando na sua rede social, né? Que vê a manchete ali de relance e já fica com aquela ideia gravada na cabeça. E aí, né, quem ficou feliz aí foi o candidato ANCAP-EMO da Argentina, que usou isso realmente para alavancar ali, né? É pior ainda, Débora, porque as pessoas não podiam ler a matéria. Era fechada para assinantes. Então, e você teve umas 3, 4 versões da matéria, todas fechadas para assinantes. Surpreendentemente, quando falaram que o pobre não podia comer filé mignon, aí estava aberto para todo mundo. Mas um assunto desse aí, um possível escândalo da República, né? Não, era fechado para assinantes que poderiam ler. Então, você tem, de novo, aí a grande imprensa, a grande mídia, aí fazendo esse tipo de pataquada e não pode criticar eles, né? Mas tem que se criticar, não faz sentido. Eles ainda utilizam um termo que é assim, o jornalismo econômico, que as pessoas têm dificuldade de entender, até porque tem termos técnicos que a gente tenta fazer o trabalho de ser mais simplista aqui, justamente para vocês conseguirem ter acesso à informação econômica de qualidade e verdadeira, não. Eles vão lá, eles usam economês, usam termos difíceis para tentar enganar, mas a manchete está lá, então você já tem, como que funciona isso, Débora? Exatamente. E a gente tem também uma notícia, né, dos MEIs, do crescimento do número de MEIs aí entre os anos de 2019 e 2021. Né, que a gente teve um crescimento grande aí dessa quantidade de microempresas individuais sendo abertas, né, o número aumentando. E é um ponto que a gente sempre traz aqui. Né, desde quando a gente estava lá no ICL Notícias trazendo as novidades econômicas, a gente sempre trazia e tocava nesse ponto da precarização do trabalho. Né? E esse número mostra, né, que o Brasil ele teve esse aumento de precarização. Né? Então, a gente está falando daqueles microempreendedores individuais que às vezes veem, né, nessa forma aí de trabalho uma saída para a sua
e da sua situação, que pode ser ali de um desemprego ou coisa assim, né? Então a gente vê também essa ida para a precarização do trabalho, principalmente acelerada nesses últimos anos. Não, sim, até porque tem muitas empresas que estão agora aderindo, né, a não contratar pessoas a não ser pela forma de MEI, né, pela forma PJ, até porque também é mais barato para a empresa fazer isso, né? E a pessoa não tem direito a férias, não tem 13º, não tem suas garantias trabalhistas, então isso é uma forma de precarização. Desde 2017, quando você começou a ter reforma trabalhista, começou a acelerar já o número de MEIs. E quando a gente está falando MEIs, não é, o pessoal pensa assim que eu sou empreendedor de mim mesmo. Não, você na verdade é apenas um trabalhador precarizado. E você teve que, de 2019 a 2021, ainda no meio da pandemia, você teve um aumento considerável de MEIs, né? Então 3,6 milhões de novos MEIs, ou seja, pessoas que trabalhavam com CLT, e até na própria matéria, no próprio estudo mostra, né, que mais de 70% dessas pessoas estavam no mercado de trabalho e foram virar MEI. E, basicamente são pessoas que trabalham no setor de serviços, então é um setor que já tem uma menor organização sindical, um setor que tem uma menor organização trabalhista, e você tem que, esse setor está cada vez mais precarizado. Então, a gente vê o que tem nesse setor de serviços. Os entregadores de iFood, os entregadores de outros aplicativos, o Uber e tudo mais. Então, esse aí é o MEI. Então, é o trabalhador precarizado. Então, essa que é a situação que a gente tem. Então mais uma amostra aí de como que o mercado de trabalho está precarizado, cada vez mais pessoas saindo da CLT e indo para o MEI, né? E não é coincidência, né, que quando a gente traz ali os números das negociações salariais, o setor de serviços normalmente fica ali nos piores patamares de negociação, justamente por ser mais precarizado, por ser mais desorganizado, e outros pontos também que a gente vê aí acontecerem no setor de serviços e vindo junto aí a precarização do trabalho. E Débora, o nosso querido Bob Fields III fala toda hora, né, que um dos problemas do comércio é que o brasileiro ele não quer financiar. Ele quer comprar à vista, né? Ele falou, inclusive, essas vezes, outros dias, né? Não sei de onde ele tirou essa informação, mas não foi da pesquisa CNC que saiu agora, né? A gente tem aqui, inclusive, a matéria no nosso site para mostrar isso, né? Que o brasileiro gosta de parcelar, até porque ele não tem renda para comprar à vista, né? Então, até brasileiros de maior renda não conseguem comprar à vista. Então, 90% das vendas parceladas, 90% das vendas, elas são parceladas no Brasil, né? Então, explica um pouco melhor a situação. Explica para o Campos Neto, para o Bob Fields aí, como que o brasileiro atua na hora de realizar suas compras? Pois é, na semana passada a gente trouxe para vocês aquela fala do Campos Neto, porque quando começou a discussão ali do fim do rotativo, ele falou que todo mundo ia ter que ceder, todo mundo ia ter que participar desse fim do rotativo, porque alguma medida ia ter que ser tomada, e a gente vê isso indo realmente de um alinhamento com os bancos, né, com as grandes instituições financeiras, como se tivesse que ter uma contrapartida. Inclusive, a gente até comentou aqui, muita gente da audiência acabou respondendo, né, porque saiu uma pesquisa falando que os brasileiros, inclusive, preferiam ali pagar à vista do que parcelar, o que não faz sentido com os dados da CNC. Né? Então, em resposta até a isso, né, foi feito um estudo da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, mostrando que de 9 a cada 10 varejistas adotam o parcelamento sem juros no cartão para efetivar pelo menos uma parte das suas vendas, e 89,6% das empresas do varejo dependem do parcelamento sem juros para efetivar ali as vendas. Então, é quase 90% aí, do varejo precisando de alguma forma do parcelamento sem juros no cartão para efetivar uma venda. Os estabelecimentos ali do comércio somam o faturamento anual médio de 2,8 trilhões. Então, a gente não está falando de um faturamento pequeno, a gente está falando de um setor importante aí, principalmente um setor urbano importante, que está enfrentando várias dificuldades. Não é de hoje que o comércio enfrenta dificuldades. Toda vez que a gente traz alguma pesquisa ali do setor comercial, os ramos varejistas, a gente vê a dificuldade que esse ramo, que o setor varejista está enfrentando aí nos últimos tempos, né, principalmente em bens mais caros que precisam de parcelamento.
E aí um último ponto, né, mostra que 47% ou 1 milhão dessas empresas, né, tem metade do faturamento. Então, a gente está falando de metade do faturamento ali do comércio, que seria na casa de 2,8 tri, dependem da venda parcelada para efetivar as compras. Então, metade praticamente do comércio tem dependência o seu faturamento tem metade do faturamento é dependente, eu não sei se ficou claro, mas 47% tem o parcelamento como ali metade da sua renda, vamos pensar assim, do seu faturamento. Então, pensa a importância que tem o parcelamento no comércio e como uma taxação ou qualquer entrave que fosse colocado em relação ao parcelamento ia afetar aí essas empresas e o cidadão também, né? Porque o trabalhador brasileiro vai comprar como se ele não tem renda para comprar o bem à vista, né? Então ele tem que parcelar e isso vai afetar muito o comércio, vai fragilizar ainda mais um setor que já está com problemas. E aí a CNC mostrou esses dados e trouxe aí para a gente como é que é o raio-x, né? A relevância do parcelamento no comércio e o peso que tem, né? Então isso ia ser arrasador aí para o comércio. Perfeito, Débora. A gente ficou devendo ontem, promessa é dívida, né? A gente ficou devendo os dados da PMI, né? Então a gente tem o gráfico aí que você montou, Débora, e agora aí, que tem o PMI, né? Em inglês, né? PMI, perdão, gente. Então a gente tem os dados dos países aí. Então, Débora, você tem como dar uma explicadinha para a gente aí dessa pesquisa aí, por favor? Bom, ontem saíram os índices de gerente de compras do Brasil e do mundo. Né, não foi só aqui do Brasil, ainda tinha um dado para sair que era o PMI global, que mostra a média aí, dos países de uma forma geral. Então a gente vê alguns pontos, né, eu vou passar aí rápido por eles, mas, por exemplo, a Alemanha ela ficou muito estável no seu PMI composto. O que é o PMI composto? Ele nada mais é do que uma junção do PMI de serviços, que vocês estão vendo na barrinha azul clara, e do PMI industrial, que a gente já falou, que é a barrinha branca, né, aí da tela de vocês. Então a gente vê que a Alemanha ficou bem estável, mas essa estabilidade ela foi puxada pelos serviços, não foi pela indústria. A indústria alemã ela está ali com uma dificuldade grande, ela ficou muito estabilizada aí, entre agosto e setembro, ela teve uma alta aí de 0,5%, enquanto os serviços cresceram lá na Alemanha. Então quem puxou a estabilidade do PMI composto, que seria uma junção dos dois, foram os serviços e não a indústria, porque a indústria alemã, inclusive, está muito longe do patamar de 50, que limita ali se aquela atividade está crescendo ou se ela está encolhendo. Na zona do euro, né, a gente teve uma raio-x muito semelhante, né? Então, quando a gente vê o PMI composto subiu, mas o PMI industrial ficou muito estável, então quem puxou aí foram também os serviços, foi o setor de serviços, então mostrando aí um crescimento, né? Na verdade não é nem crescimento, mas um encolhimento menor, né? A contração está um pouco menor ali na Alemanha, na zona do euro, em relação aos serviços, mas a indústria está puxando para baixo, então a indústria está com mais dificuldade do que serviços nesse momento. O Japão ficou aí um pouquinho abaixo do mês passado, mas acima da previsão na parte composta, então pensando nos dois, no PMI de serviços e no PMI industrial, e os serviços lá no Japão saíram de 54,3 para 53,8, ficou acima da previsão, que é a coluna aí do meio, mas abaixo do mês passado, então mostrando que os serviços lá no Japão estão crescendo, mas num ritmo menor. E quando a gente vai para Estados Unidos, aí a gente tem uma novidade, né, porque os Estados Unidos conseguiram manter, né, o PMI na expansão, né, o PMI composto na expansão. Então esse foi um dos dados que começou até a preocupar, porque ele acaba sendo um termômetro do que esperar ali daquela atividade. Então como o PMI composto ficou acima do projetado, mas estável com o mês passado, então o que se esperava? O mercado esperava que o PMI fosse diminuir um pouco, o ritmo fosse diminuir. E isso não aconteceu, o ritmo foi mantido. Então o mercado já ficou de olho aí também nesse dado, porque isso pode trazer aí novidade em relação a juros e em relação à política monetária. Quando a gente olha o PMI industrial, ele estava em 49,5, foi para 49,8, inclusive acima do projetado que era 48. Então
então também mostra ali uma atividade industrial um pouco mais aquecida do que o esperado e mais aquecida do que o mês passado. E os serviços lá estavam em 50,5, a projeção é que caísse para 50,2 e ele ficou em 50,1. Então não foi dos serviços que veio essa puxada para cima do PMI composto, foi da indústria. Então isso acabou também trazendo um pouco de um olhar mais focado ali, justamente porque qualquer dado de atividade econômica que está saindo essa semana nos Estados Unidos, num momento de muita incerteza, acaba fazendo mais barulho. Quando a gente olha o global, que seria uma média ali dos países, a gente vê que o PMI composto do mundo, né, se a gente fosse olhar assim, ele diminuiu, né, de 50,6 para 50,5, mas ainda mostra uma certa expansão, mas num ritmo menor. O PMI industrial ficou praticamente igual, de 49 para 49,1, e os serviços estavam em 51,1 e foram para 50,8. Então, também mostrando que a gente tem um crescimento ali nos serviços, mas num ritmo menor do que no mês passado. Então, a gente vê, principalmente no PMI aí do mundo, né, a gente vê que está com uma certa dificuldade de engrenar a atividade, né, de trazer um ritmo mais acelerado. Principalmente porque alguns países, como a Alemanha, né, que tem ali um peso importante, enfim, tendo ali dificuldade de tracionar principalmente o setor industrial. A gente vê isso na zona do euro e na Alemanha, não é à toa, não é coincidência. A gente falou agora mais cedo a dependência que a Alemanha tem de matrizes energéticas aí vindas da Rússia, e isso acaba prejudicando a indústria como um todo e a zona do euro também. A Alemanha está na zona do euro, então a gente está falando quase de um contido no outro aqui, então uma coisa acaba influenciando a outra. Então a atividade econômica lá da zona do euro está fragilizada, e o PMI acaba conversando com aquele gráfico que a gente mostrou lá das projeções do comecinho do programa. Então, as projeções aí do comecinho do programa, ela explica muito, né? Porque, na verdade, o PMI explica muito das projeções, né? Porque você vê muita dificuldade aí em relação à Alemanha, zona do euro, Reino Unido, como que tá esses países estão com dificuldade de crescimento econômico. A Alemanha com um patamar de 39, está muito baixo, está muito abaixo da média, né? Então, é bem complicado. E, Débora, agora aí vamos já para a parte final do programa, né, que a gente tem que mostrar como está como que está a nossa abertura de mercado, né? Então a gente tem que, vamos ver então, o mercado ontem fez até um gol, tal, né, mas acabou perdendo o jogo. Então como que o mercado reagiu a esse dia aí que é triste aí para os torcedores do Inter? Vou colocar aqui na tela para vocês, já deve estar aparecendo. Ontem o Ibovespa, como eu falei lá no começo, conseguiu quase um fôlego ali bem reduzido, bem limitado, subiu 0,17. Né? Hoje a gente vê o Ibovespa subindo 0,11, então continuando naquele ritmo ali mais lento, não é puxado, esse movimento não está sendo ali muito puxado pelas commodities, porque o petróleo Brent continua caindo. Ontem saíram os dados de estoque do petróleo, né, nos Estados Unidos, então os estoques lá aumentaram, então isso puxou o preço para baixo e também mostrou ali que a OPEP vai manter, não vai cortar, pelo menos por enquanto, a produção de petróleo. Então, não nos estoques, essa foi uma outra notícia divulgada ontem. Então, o petróleo aí acabou sendo puxado para baixo agora, aí no patamar de $85. Não faz muito tempo que a gente estava falando de patamar de $96. Então, aqui uma queda de $10 por barril, uma queda importante no petróleo Brent. Então, isso acaba limitando um pouco o nosso Ibovespa, que agora está até próximo da estabilidade. Nasdaq e S&P caindo hoje, então tiveram um fôlego ontem, mas não conseguiram manter, justamente porque hoje de manhã o rendimento das treasuries já voltaram a acelerar. Então, ontem foi realmente um momento de respiro, um alívio que as treasuries tiveram, mas hoje elas já voltaram para a aceleração. Então, isso deve puxar os mercados para baixo e deve diminuir o apetite pelo risco, né, que a gente sempre fala aqui, aumentar sentimento de aversão a risco, que é quando o recurso vai buscar ali, né, mercados mais estáveis, mais seguros. Então, aqui a gente vê esse raio-x aí das bolsas de Nova York, aqui do nosso Ibovespa, que já foi para o terreno negativo, como eu falei, a gente está num patamar ali de 0 a 0, isso pode mudar muito rapidamente. E justamente agora que Nova York abriu 10h30, e a gente começa a ter um outro movimento que vem de fora, até porque hoje a agenda está esvaziada, né? Pensando em indicadores, a gente não tem uma divulgação de um indicador
aí que vá fazer muito preço, que vá fazer peso nas negociações. Então, qualquer movimentação ali pode ganhar peso. Então, se as treasuries começarem a subir hoje, continuarem subindo, isso deve ganhar peso porque a gente tem uma ausência de indicadores hoje. Então, as treasuries vão ganhar peso na negociação e vão aí ditar o ritmo do mercado. E por que isso está acontecendo? Porque amanhã sai o payroll. Então, o mercado está muito realmente ansioso, está olhando para o payroll, porque quer aí uma definição de como está o ritmo do mercado de trabalho para ver ali onde o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, deve apontar. Então, qual sinalização o payroll vai trazer. Lembrando que o payroll é uma medida que o Fed também olha de perto. Tá? Então, vai ser um ponto importante, aí amanhã a gente traz para vocês. E o dólar hoje subindo de novo, justamente pelo motivo que eu acabei de explicar, da alta das treasuries da manhã. Então, esse é o movimento de hoje. Então, parece que eu estou tendo um déjà vu, que é um déjà vu, como as pessoas brincam, né, que não me remete ao frio lá do sul, mas me remete a falar todo dia das treasuries. Então, todo dia eu estou repetindo, parece a mesma coisa, mas é justamente pela importância e o peso que isso está tomando. Perfeito, Débora. Então vamos finalizando o dia aqui, mas antes, lembrando aí dos recados que a gente tem para dar, ó. Dia 10 de outubro, próxima terça-feira, evento imperdível aqui com o Eduardo Moreira. 3 regras para investir com resultado. Se inscreva agora na aula, vai ser imperdível, gente. Clica aqui lá já no link aqui, edu1.com.br/mercado, e aí você já se inscreve, aí quando começar a aula, o sininho apita para vocês lá no celular, na TV, onde vocês estiverem acessando o YouTube, e vocês não vão perder a aula. Eu e a Débora vamos estar lá também respondendo algumas dúvidas ao final da aula, mas vai ser imperdível, gente. E também pedir para vocês continuarem aqui com o ICL até o final do dia, né? Então, às 6 horas da tarde temos o ICL Notícias 2 com a nossa dupla de Chicos e também com a Gabi Varela. E a partir das 7h30 temos o Sinapse, que vai até as 8h30 com o César Caleron e com a Super Robertinha Garcia. Então, gente, ICL até o final do dia aí, então continue com a programação e com a gente. E ICL amanhã de manhã também, porque a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã com vocês, para todas aquelas programações que vocês já conhecem, o ICL Notícias primeira edição, o Desperta logo às 7, em detalhes em seguida, e a gente aqui para trazer as novidades de amanhã, lembrando que amanhã saem dados importantes, então deve ser um dia mais volátil, a gente vai trazer e traduzir aí esses pontos para vocês. Então fiquem com a gente até o fim do dia e amanhã a gente está de volta. Até lá. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Eduardo Moreira, trabalhei durante 20 anos no mercado financeiro, fui sócio do maior banco de investimentos do país e depois de 20 anos de experiência, eu posso te garantir que tem 3 regras básicas que, se as pessoas seguissem, investiriam com muito mais resultados. 3 regras simples e que você pode aprender em pouco tempo. Para isso, eu preparei uma aula que vai acontecer no dia 10 de outubro, uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você poder se inscrever e assistir essa aula, que não tem replay, é muito simples. É só clicar aqui em cima ou aqui embaixo no link que vai estar aparecendo para você e rapidamente você vai estar inscrito. Se inscreve agora, participa, chame seus amigos e amigas para participar também. É uma chance que você tem de mudar completamente a relação com o seu dinheiro e com seus investimentos e abreviar o caminho até a independência financeira. Um abraço. Oi, eu sou Heitor Barsalini, professor do curso A História da Alimentação no Brasil, aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Nesse curso, a gente dá um panorama geral do que foi a alimentação ancestral indígena brasileira um pouquinho antes da chegada dos colonizadores ibéricos e como essa alimentação foi se transformando a partir das fusões culturais entre os elementos que os ibéricos trouxeram e o que os indígenas brasileiros já consumiam de proteínas, de vegetais, as suas principais fontes de carboidrato. Esse e mais outros 200 cursos estão disponíveis a todos os membros do ICL. Então espero você para o nosso curso A História da Alimentação no Brasil. Eu sou o professor Ângelo Battistini Marques, sou professor do curso de Metodologias Ativas para a Docência no século XXI. As escolas, de uma maneira geral, ensino médio, ensino fundamental, universidades, têm falado muito essa questão do uso de metodologias ativas. São muitas metodologias
E você, nesse curso, vai ver um pouquinho da razão do porquê que a gente usa metodologias ativas e a gente vai fazer um apanhado geral sobre algumas metodologias, as mais usadas, mais difundidas, que é para você que trabalha como professor, como gestor, como educador, tenha uma noção do que é esse conhecimento que está sendo trazido para dentro da sala de aula.